Prezados irmãos, boa noite. Boa noite, nossos caríssimos confrades que estão conosco em nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify. Votos de muita paz, rogando ao Mestre Jesus permanecer em nossos corações. E mais uma vez, nesta noite, cada um de nós sendo um instrumento útil do bem, com o bem e sempre para o bem. Chamados à tarefa, respondemos sim ao Mestre Jesus, para que Ele possa nos conduzir e, tanto quanto nós, a dimensão espiritual, os espíritos que aqui vêm em busca também de socorro, de assistência, de orientação, possam também serem assistidos por um ato de misericórdia da nossa parte. É a oração, é o pensamento positivo, a mensagem que nós acabamos de ouvir e o esforço que nós faremos nesta noite para refletir com os amigos acerca do chamado de Jesus, do capítulo 6, cujo título a abertura do capítulo é o Cristo Consolador. E a nossa reflexão é exatamente, nós acabamos de ouvir, vamos repetir aquilo que Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, Mateus relatou a mensagem de Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como é que Jesus pode nos aliviar? Tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo de Jesus? E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo, diz Jesus, e leve é o meu fardo. Então vamos refletir com Allan Kardec para saber como é o jugo de Jesus, como é que nós podemos aliviar o peso das experiências que nós vivenciamos. E Allan Kardec inicia o capítulo no item 2 dizendo: todos os sofrimentos, todas as misérias, todas as decepções, todas as dores físicas, as perdas de entes queridos, todas essas angústias da vida material, da existência física, elas encontram sua consolação na fé no futuro. Aqui está o princípio do qual nós nos conectamos com Jesus. A mensagem do Cristo, ela tem um valor substancial quando nós acreditamos no futuro. A mensagem do Cristo, para o momento presente, ela tem uma ressonância na vida futura, porque muitas vezes, diante das angústias da vida presente, nós não conseguimos entender como é que Jesus pode aliviar os nossos fardos, quando nós acreditamos que a existência material nossa, que nós estamos vivendo na atualidade, ela é consequência de muitas existências que nós tivemos anteriormente. E esta existência atual, ela refletirá nas existências futuras. Quando nós deixarmos a vida material, nós vamos deixar a vida física, porque estamos vivendo uma experiência material. Nós, espíritos, estamos encarnados. E porque nós reencarnamos, nós trouxemos das existências anteriores as consequências de nossas escolhas. E essas escolhas estão refletindo nesse momento. Portanto, Jesus diz, diante das angústias, do sofrimento, dos obstáculos, diante dos desafios que nós plantamos no passado e que agora nós estamos colhendo, se nós temos a fé no Cristo, essas angústias elas haverão de ser suavizadas. Então, é na confiança, na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Ou seja, Allan Kardec, a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, vem nos falar acerca da nossa condição de espíritos que nós somos, espíritos eternos, espíritos imortais, espíritos indestrutíveis. Quando a morte chega e nos arrebata o corpo físico, porque nem o corpo físico nos pertence, porque a própria morte chega e leva. Então, como é que nós podemos falar, nós podemos pensar, nós podemos refletir acerca de aflição? O dicionário Aurélio diz que a aflição tem a ver com a agonia, com a tribulação, com as angústias, com os sofrimentos, tem a ver com as tristezas, tem a ver com as mágoas,
tem a ver com o pesar da vida, com as dificuldades diversas, com as muitas dores que nós enfrentamos, que são as dores físicas, e são também as dores morais, com os cuidados que nós precisamos ter com o corpo, mas precisamos ter também o cuidado com o espírito. Precisamos viver cuidando desse corpo, como Jesus diz, o corpo é o templo sagrado do espírito, então nós precisamos cuidar do corpo, mas nos lembrando que este corpo é um empréstimo, e esse empréstimo nós vamos devolver à própria natureza quando chegar o momento da desencarnação. As aflições têm muito a ver com as preocupações. Nós desejamos solução imediata das coisas, mas nem tudo depende de nós. Aquilo que depende de nós, nós temos que fazer, façamos da melhor forma possível. Mas aquilo que não depende de nós, nós precisamos esperar que amadureça e que possa ter uma solução. Nem tudo está ao nosso alcance, mas façamos aquilo que nós esperamos que seja feito. Então é preciso vencer as inquietações. Dentro desse processo vem as ansiedades, que é um desdobramento da própria preocupação, e vem as doenças que nós atraímos, consequência do desgaste emocional, do estresse, que nós acabamos atraindo para nós próprios. Essas energias, que são energias que nos causam mal-estar físico, emocional e espiritual. E nessa aflição vem os tormentos, vem as torturas, vem os medos, vem as culpas. Muitas vezes nós somos levados a processos depressivos por conta de que nós estamos nos preocupando em demasia com o dia de amanhã, disse Jesus. Então é no Evangelho segundo o Espiritismo, esse que nesta noite nós já ouvimos pela segunda vez e vamos ouvir daqui a algum instante, todos os sofrimentos, as misérias, essas decepções e dores, essas perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro e em confiança na justiça de Deus. Então, diante do desafio de lidar com a desencarnação de um ente querido, de alguém muito querido nosso, de alguém que concluiu a sua etapa na existência física, ele retorna ao mundo espiritual e nós permanecemos aqui. Então, como é que nós podemos contar com Jesus para nos ajudar a aliviar esse fardo? Esse fardo só é possível sabendo que aquele que desencarnou deixou a vida material. Ele retorna à dimensão do espírito. E isso para nós é um refrigério. Isso para nós é um consolo, porque nós sabemos, a doutrina nos ensina. Allan Kardec apresenta no livro dos Espíritos, perguntando aos espíritos o que é o espírito. O espírito é o ser inteligente do universo. Quando foi criado o espírito, nós não sabemos, sabemos que ele foi criado. O espírito será destruído algum dia, algum momento? Tem algo que vai destruir o espírito? Não. Nem a morte destrói o espírito. E Jesus é a maior prova e comprovação que nós temos da imortalidade do espírito. Porque após a crucificação, 3 dias depois, Jesus ressurge em espírito e em verdade permanece em nosso meio. Então Jesus impõe para nós um convite, uma condição, para que a sua assistência, que ele prometeu àqueles que estão em sofrimento, é exatamente nós aprendemos acerca da lei de Deus. E que leis são essas que nós falamos tanto, quando Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas antes eu vim dar cumprimento à lei. Qual é a lei que Jesus veio dar complemento? Qual foi a lei que Jesus veio dar obediência? É a lei humana? É a lei do Torá? São as leis apresentadas por Moisés nos 10 mandamentos? São as leis das tradições da cultura judaica? As leis que Jesus se refere é exatamente as leis naturais criadas por Deus. E no livro dos Espíritos nós temos a oportunidade de ler, de estudar, de refletir acerca da lei da adoração, da lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de igualdade, lei de progresso, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Então Jesus traz para nós a provocação de que o seu consolo ele é possível, ele é necessário, ele é factível, quando nós aprendemos acerca da lei de Deus. E a lei de Deus é a lei da perfeição, daquilo que rege a vida, daquilo que está montado o universo. Todo o universo está montado nas leis inexoráveis, perfeitas de Deus. A lei de Deus não se adapta às nossas condições.
A lei de Deus foi criada para que o universo como um todo funcione. A lei de gravidade, por exemplo, nós sempre ouvimos os nossos expositores falarem, porque é mais fácil para nós entendermos essa questão, a lei que rege a harmonia entre os planetas. Os planetas, desde que foram criados, seguem esse mesmo movimento, essa dança universal cósmica, onde menos de um milésimo de centímetro que um planeta saísse da sua rota causaria uma destruição, um caos, se nós pudéssemos analisar do ponto de vista da nossa galáxia. Mas a lei de Deus perfeita criou tudo de maneira que tudo funciona harmoniosamente. Aquilo que rege nossas vidas também está diretamente ligado a esta lei de Deus. E por que Jesus promete àqueles que confiar nele que o fardo pode ser mais leve? Porque aqui tem uma lei chamada lei de conservação, tem a lei de sociedade, tem a lei de igualdade, tem uma lei da física chamada a lei de causa e de efeito. Para cada ação existe uma reação. Se eu agir, a minha ação gerará em relação a mim, em torno de mim, uma reação das minhas atitudes, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista moral. E Jesus faz síntese da compreensão filosófica da lei. Quando Jesus diz a semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Eu estou livre para agir, é a lei de liberdade. Eu tenho a liberdade de agir, mas eu tenho a liberdade de, ao semear, eu serei responsabilidade pela minha colheita. Então, nós estamos vivendo esses momentos de luta, de dificuldade, de tormentos, quando nós sentimos a dor, o aguilhão da dor, como já falamos outras vezes, Ramatiz diz que a dor e o sofrimento libertarão a humanidade. A dor e o sofrimento existem porque a criatura humana, ao agir, escolheu agir contra os princípios da lei. Então é preciso correção. E quando é que essa lei age? Essa lei age justamente quando eu agrido a lei divina. Uma das principais questões apontadas por Jesus é que nós precisaríamos entender esta lei para que o seu evangelho possa ter um significado consolador para nós. O evangelho de Jesus, ele é consolador quando nós entendemos a aplicabilidade do evangelho. E Jesus, relatado por João no capítulo 14, versículos 15, 17 e 26, diz que se nós amamos o Cristo e nós guardamos o seu mandamento, nós guardamos o seu exemplo de obediência à lei de Deus, Jesus disse que ele iria ao Pai e rogaria ao Pai que nos enviasse um Espírito Consolador. E este Espírito Consolador ficaria conosco. E esse Espírito Consolador iria nos falar de novas coisas, iria nos revelar novas realidades que até então nós não tínhamos condição, maturidade para compreender. E esse Consolador iria nos falar de novas coisas, daquilo que a gente não conseguia compreender. E eis que, de fato, a promessa do Cristo se cumpre quando, a 18 de abril de 1857, é publicado na França, em Paris, o primeiro exemplar de O Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos está contido exatamente, revivendo os ensinos de Jesus, apresentando para nós a compreensão da nossa condição, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou, por que é que eu sofro, qual é a causa do meu sofrimento. Nós vamos entender a partir do acesso a esses saberes foram trazidos pelos Espíritos. Então, os Espíritos se manifestaram em todas as partes do planeta Terra. Allan Kardec recebe correspondências de diversas partes em que Espíritos se manifestaram falando da sua condição do mundo espiritual e discursando, falando das consequências de suas escolhas quando eles deixaram a vida material. Então, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará convosco. E na casa espírita, nós outros temos a oportunidade, nós temos o privilégio de acessar esse conhecimento de forma gratuita, sem nenhum tipo de mistério, de véu, que se existia alguma coisa para ser escondido, foi
apresentado pelos Espíritos, e os Espíritos nos mostram, através da literatura espírita, exatamente a nossa condição no mundo espiritual. No mundo espiritual, nós chegamos do mundo espiritual da mesma forma que nós deixamos a vida material. Quando nós saímos do mundo espiritual, nós nascemos de novo. Quando Jesus disse para Nicodemos, para alcançar o reino do céu, o que é preciso? Ele diz, é preciso nascer de novo. Mas como pode um homem velho nascer, voltar de novo, entrar nas entranhas de sua mãe? Jesus diz, não, é preciso nascer do Espírito, da água e do Espírito. Ou seja, era preciso, a água aqui simbolizada como os elementos todos da natureza naquela época. Era preciso que o Espírito voltasse ao corpo físico, renascesse mais uma vez, aprendesse de novo as lições que foram ignoradas, reforçasse os saberes, aprendesse novas coisas, aprendesse a dominar o ódio, o rancor, a animosidade, a malquerência, dominasse a sua natureza impetuosa, muitas vezes violenta, e procurasse entender que a nossa missão aqui, todos nós temos uma missão quando nós reencarnamos, é desenvolver as nossas virtudes. Todos nós estamos mergulhados no corpo para aprender a ser melhor. Esse aqui é o convite. E onde é que nós vamos aprender a ser melhor? Vamos aprender a ser melhor lidando com as diferenças, lidando com as adversidades, lidando com nossas próprias limitações, mas também colocando em pauta as nossas potencialidades. Aprendendo, como diz Edgar Morin na obra Educação para o Terceiro Milênio e Educação do Terceiro Milênio da ONU, apresentado que é preciso aprender a aprender e é preciso aprender e desaprender. Nós estamos aprendendo a desaprender sobre o ódio, sobre o rancor, sobre a animosidade, porque tudo aquilo que nós fazemos na vida vai ecoar para a eternidade. Quando eu chego no mundo espiritual, eu pretendo chegar melhor do que quando do mundo espiritual eu vim. Para voltar para o mundo espiritual e ser melhor, eu preciso exatamente, dominando a minha natureza, que nós estamos passando do estado da natureza de provas e expiações, vencendo os instintos e alcançando a nossa identidade espiritual. A nossa identidade espiritual fala das coisas boas que nós somos. Nós somos capazes de amar, nós somos capazes de perdoar, nós somos capazes de esquecer, nós somos capazes de ser solidários. E a codificação espírita, nos falando acerca da nossa natureza espiritual, vem nos subsidiar a que nós, acessando essas informações, nós possamos ser pessoas melhores. Então Jesus propõe que conheçamos a verdade e a verdade nos libertará. Sem esse conhecimento, fica muito mais difícil a gente alcançar a plenitude espiritual. Porque o conhecimento, como diz Santo Agostinho, há coisas que para saber é preciso acreditar. E tem coisas que para acreditar é preciso conhecer. Das coisas espirituais nós sabemos, mas é preciso conhecer. Porque nós somos espíritos, e somos espíritos eternos, e somos espíritos imortais. No item 4, Allan Kardec faz um comentário desse capítulo, que é o capítulo 6, do Cristo Consolador. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. Está cumprida a promessa do Cristo. Foi apresentado uma nova proposta, foi apresentado um novo caminho, foi apresentado uns novos saberes. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos acreditar. Nós precisamos nos conectar com esse saber, para que esse saber, sendo utilizado, faça a diferença. Não é simplesmente ler, não é simplesmente tomar o conhecimento, mas é transformar esse conhecimento em consciência. E ao transformar o conhecimento em consciência, nós estamos nos dando a oportunidade a si próprio de ser pessoas melhores. Então, o Cristo disse: ouça o que tem os ouvidos para ouvir e veja o que tem olhos para ver. O que está sendo visto não está sendo oculto. Tem algum preço material, financeiro? Não. Não tem nenhum preço mercantil, não tem nenhum preço financeiro. O conhecimento que é dado da doutrina, ele é gratuito. Por que ele é gratuito? Porque ele vem da espiritualidade. Claro, vamos ter algum custo, né, de adquirir os livros. Mas quem tiver acesso à internet, por exemplo, pode ter o acesso gratuito a toda a literatura. Mas ninguém tem o poder, ninguém tem
a chave para dizer se conhecimento da doutrina espírita me pertence. Então, para acessar esse conhecimento, é preciso que seja custeado, é X, é Y, é Z. Nada disso. O conhecimento espírita é um conhecimento gratuito. E por que ele é gratuito? Porque é de graça que os espíritos nos trouxeram. O espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e sem alegorias, e levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios. No passado, falar das coisas espirituais era preciso se tornar um sacerdote. Muitas pessoas, quando criança, eram levadas aos templos e ali eram oferecidas para se tornarem, no futuro, divulgadores de determinados conhecimentos. Nos dias de hoje, desde 1857, qualquer pessoa que tenha ouvidos para ouvir e que tem olhos para ver, disse Jesus, pode chegar e ter acesso a esse conhecimento. Ah, mas ele é tão banal assim que qualquer pessoa pode chegar e pode ter esse acesso? Banal não no sentido da desvalorização, mas como Allan Kardec chamou a atenção, que o espiritismo será de tal maneira banalizado, ou seja, será de tal maneira propagado, que todas as pessoas terão acesso ao conhecimento da doutrina espírita. Basta que para isso o sujeito, o indivíduo, queira saber acerca de Deus, queira saber acerca da reencarnação, queira saber acerca dos muitos planetas que são habitados, queira saber da comunicabilidade que existe e que é possível e que é comum, que é constante entre o plano espiritual e o plano material, o que Allan Kardec pergunta na questão 457 do Livro dos Espíritos, se os espíritos nos influenciam, nós vivemos essa relação permanentemente. E Allan Kardec ainda é chamado a atenção pelos espíritos, que muitas vezes os espíritos, dado essa dinâmica de relação, eles chegam a nos influenciar. E aí vem um alerta. E Paulo chamou a atenção dizendo que uma nuvem de espíritos nos influenciam. Nós vivemos cercados por uma nuvem de espíritos. Espíritos bons e espíritos doentes, espíritos enfermos, espíritos ignorantes. Mas nós também temos espíritos protetores, espíritos benfazejos, que vêm também ao nosso socorro, os anjos guardiões, os espíritos que cuidam da humanidade, os espíritos que cuidam dos nossos lares, os espíritos que cuidam das nossas atividades, eles também estão interagindo conosco. Este é um saber que 200 anos atrás isso era mantido era secreto e poucas pessoas tinham acesso a esse saber. Nos dias de hoje, nós podemos chegar na casa espírita, podemos acessar essa informação, podemos interagir com os membros da casa espírita, fazer parte das diversas atividades, como por exemplo da reunião doutrinária, da reunião de estudo de grupos, das reuniões de evangelização, as reuniões mediúnicas, geralmente elas são reuniões privativas, porque exige de nós uma habilidade, uma competência de saber se comportar com dessa relação direta com os espíritos, mas que todo mundo também pode se habilitar, basta querer e atender os requisitos. Então, Allan Kardec, no item 6.4 do capítulo 6, vai nos chamar a atenção e vem por fim trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra. Quando nós estudamos o livro Céu e Inferno, nós vamos ouvir de Allan Kardec as muitas narrativas dos espíritos que ali puderam falar da sua condição quando chegaram no mundo espiritual. Como é que o espírito chega no mundo espiritual? O espírito chega no mundo espiritual quando chega o momento da desencarnação, da mesma forma como ele estava encarnado. Ou seja, se ele era a pessoa do bem, ele chega no mundo espiritual como espírito bom. Se ele é um espírito que não era bom, quando ele chega no mundo espiritual, ele chega com as asas? Não. Mas ele chega com chifre, com rabo, com um garfo, alguma coisa? Não. Ele vai chegar no mundo espiritual nessa dimensão que nós também estamos mergulhados, da mesma forma como ele vivia sua existência no mundo material. Mas ele está fadado a viver eternamente nessa condição de agonia, de tristeza, de sofrimento? Não. Porque a vida no mundo espiritual também ela é dinâmica. Nós aprendemos, nós aprimoramos, nós vamos aprender coisas novas no mundo espiritual. Nós vamos aprender a nos desintoxicarmos do apego a essa fixação
da matéria, das energias mais fortuitas. No mundo espiritual, as regiões que existem são oportunidades de o espírito se adaptar. Allan Kardec perguntou aos espíritos quanto tempo dura essa adaptação para que o espírito se sinta melhor no mundo espiritual. Aos espíritos de Allan Kardec, de alguns segundos, pode parecer extravagância, mas a adaptação no mundo espiritual para se sentir melhor depende exatamente do grau de apego que o espírito tem ao chegar no mundo espiritual. Pode ser de alguns segundos, e infelizmente alguns milhares de anos. Mas isso não é absurdo? Não, não é absurdo. Alguns espíritos relatam que eles ficaram dezenas de anos, centenas de anos no mundo espiritual, sem conseguir aceitar, sem conseguir compreender que a vida continua no mundo da espiritualidade. E continua sem o carro físico, que é o corpo físico. Então o espírito desperta na espiritualidade, tão logo ele se perceba como espírito que já deixou o corpo material. Alguns estão perambulando por aí, coitados, né, imaginando que deixaram que a vida os levasse. E de tal maneira a ignorância foi tamanha que eles continuam no mundo espiritual perambulando. E o que nós podemos fazer com esses espíritos? Como diz Chico Xavier, aplicar o evangelho. Vamos esclarecer, vamos orar, vamos vibrar por eles. Vamos lembrar desses espíritos de maneira que, ainda que eles tenham passado infelizes pela vida material, na dimensão do espírito, eles também têm a oportunidade de despertar e de ser feliz. Se não é felicidade da plenitude de um céu que não existe, que é mais um mito que foi criado, mas esses espíritos podem recomeçar sua jornada no plano espiritual. A narrativa do espírito André Luiz, por exemplo, lá no livro Nosso Lar, é um dos grandes exemplos daqueles espíritos que desencarnam, que saem da vida material e que não se preparou para essa chegada no mundo espiritual. E em pouco tempo, André Luiz toma a decisão de mudar sua trajetória no mundo espiritual. E ele se torna um bom espírito, um espírito trabalhador, do qual nós conhecemos várias obras de André Luiz, mais de 14 obras, que são obras que nós chamamos de obras auxiliares, e que servem inclusive para referendar cada vez mais a fala apresentada por Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno. Então nós estamos aqui aprendendo sobre o advento do Espiritismo, e o Espírito da Verdade, no item 5 do capítulo 6, veio como outrora entre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Aí vem o convite da doutrina apresentada pelo codificador, apresentada pelos espíritos. O espiritismo como outrora, a minha palavra deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. Qual é a verdade imutável que existe? Que Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é perfeito. E isto faz diferença em nossas vidas, porque é aqui que está o consolo prometido por Jesus, quando diante das dificuldades da vida, nós compreendemos, nós entendemos que sofremos porque estamos carpindo, corrigindo erros do passado. Porque nós estamos agora diante de uma colheita impensada de existências anteriores, nós nascemos de novo, e as dores que nós causamos aos outros no passado, nós agora vamos aprender não por vingança de Deus. Deus não está nos culpando, Deus não está cobrando de nós pedágio para chegar ao céu. Deus nos permite nascer quantas vezes for necessário para que o burilamento, o aperfeiçoamento moral, nós consigamos alcançar a plenitude espiritual através das experiências das quais nós precisamos passar. O espírito precisa reencarnar para se tornar um espírito melhor. No mundo espiritual nós vamos aprender, nós vamos exercitar algumas habilidades, algumas faculdades, e vamos voltar à vida física com o objetivo de nos provar de que nós aprendemos de fato aquilo que foi aprendido. O Espírito da Verdade diz: eu revelei a doutrina divina, que é o Espiritismo, e como um segador, liguei em feixe o bem espaço pela humanidade e disse: vinde a mim
todos vós que sofreis. Por que nós preferimos a companhia de Jesus quando nós sofremos? Porque o fardo com Cristo é leve e o jugo é suave. E aqui vem para nós espíritas e para aqueles nossos confrades que nos acompanham através das mídias sociais: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E nós espíritas, nós somos mais carregados ou nós somos menos carregados? Eu penso que nós somos menos carregados, porque nós temos o consolo da doutrina, nós temos essa conexão com o Evangelho, nós temos certeza de que o Cristo é o caminho, Ele é verdade e Ele é vida, e o Cristo é vida e abundância. Nós temos convicção de que Jesus é governador do planeta, o planeta está sob a orientação de Jesus, mas esses males todos que existem, essas doenças, essas guerras, essa violência urbana que existe, a violência das guerras de nações contra nações, isso é próprio da escolha dos homens. E aqueles que são objeto desse estado de violência que existe, no tempo certo eles vão ser chamados também a corrigirem suas faltas. Contudo, nós espíritas sabemos, nós compreendemos que o planeta está passando por essa fase de provas e de expiações e que já existe um convite para que nós outros aprendamos urgentemente, não é apressado, mas aprendamos urgentemente a ser criaturas caridosas, criaturas bondosas, criaturas solidárias. E aqui vem um convite, uma reflexão para nós espíritas, que está na pauta do dia. A pauta do dia é de 1857. Já são 168 anos que a pauta está atualizada. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Aprender a habilidade da tolerância, da afetividade, do carinho, do acolhimento, de conviver entre iguais e aprender a tolerar os diferentes. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Sem o conhecimento do Evangelho, tudo fica muito mais difícil. Sem saber de o porquê das dificuldades, das dores, das enfermidades, sem saber o porquê dos altos e baixos, sem saber o porquê que tem tanta diferença na sociedade, porque uns nascem na opulência e a grande maioria nasce na miséria, porque uns nascem no privilégio do domínio da sabedoria, enquanto outros nascem, lamentavelmente, diante das dificuldades, da idiotia. Uns nascem belos, outros nascem feios, uns nascem com um corpo perfeito, outros nascem com deficiência de toda a natureza. Por que isso tudo acontece? Ter conhecimento disso, saber lidar com esse nível de desafios de entendimento social faz a diferença. E a doutrina espírita nos ajuda a esse entendimento. E então o Espírito da Verdade, falando para Allan Kardec, todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. Então, alguma contradição que nós encontramos no cristianismo não é da natureza do ensino do Cristo, mas é porque foi manipulado e foi adulterado propositadamente por aqueles que em algum momento pensaram que poderia encobrir a verdade. E eis que de além túmulo que acreditáveis vazios, vozes vos clamam. Vozes são as vozes dos bons espíritos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Os espíritos têm nos chamado a atenção. Modifique, seja melhor. Procure ser mais humilde. Procure ser mais simples. Procure praticar a caridade. Procure praticar a tolerância. Porque tudo aquilo que nós criamos nessa rede, nessa conexão do mundo, das pessoas que chegam até nós no ambiente da família, no ambiente profissional, no ambiente social, são criaturas que de outras existências retornam para conviver conosco e para reconstruir as relações. Daí a importância, de fato, de aprender o perdão, de aprender a solidariedade, de aprender a estender as mãos, de aprender a caminhar com aqueles que em algum momento não concordam, discordam das nossas atitudes, assim como nós também discordamos daqueles em alguns momentos. É natural, é compreensível, porque nós somos espíritos inteligentes, nós somos criaturas que temos bom senso, nós somos criaturas
que temos o senso crítico, então podemos concordar com uma postura, podemos discordar de outra, mas por isso não precisamos nos tornar adversários nem inimigos. Podemos em algum momento até confrontar as ideias, mas a verdade absoluta é aquela que vem da lei de Deus, que nós já falamos, que ela é perfeita. Em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Já não basta carregar o próprio fardo, tem que ajudar também a carregar o fardo dos outros. É brincadeira um negócio desse? Aí, é o Cristo nos chamando para essa parceria de construção de um mundo melhor, que é o mundo da solidariedade. Como o vento varre a poeira que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo. Isso aqui, de fato, é uma reflexão muito oportuna, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas vezes nós pensamos que a felicidade esteja na posse, no ter das coisas, da facilidade das coisas materiais, do atendimento às necessidades reais ou não materiais. E os Espíritos dizem que isso é uma grande ilusão. A verdadeira felicidade é enfrentar as dificuldades, é enfrentar os desafios, é o enfrentamento dos obstáculos, é o trabalho que nós precisamos realizar para dominar a nossa má tendência, nossa inclinação para o mal. A verdadeira felicidade é a gente procurar dominar o orgulho, o egoísmo, a inveja, os ciúmes, é vencer as enfermidades. A facilidade material, muito pelo contrário, tem levado muitos a se iludir com a realidade da vida, porque é justamente esses desafios todos que vai trabalhando nossas competências e nossas habilidades espirituais. Então Jesus diz que é preciso perseverar no bem, perseverar nesse planejamento que nós realizamos no plano espiritual. E no item 6, a promessa de Jesus através do Espírito de Verdade, na mensagem em Bordeaux em 1861, estou convosco e o meu apóstolo vos ensina, bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos cativos da vida, porque nós estamos presos na vida, para vos lançares um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos. E deseja que modeleis, olha o convite do Espírito de Verdade, o desejo do Cristo, que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para seres os artífices de vossa imortalidade. Quem vai construir nossa felicidade? Quem vai construir nossa imortalidade? Nós próprios, a nossa crença, essa nossa que o Espiritismo vem nos alicerçando. Nós somos espíritos eternos, nós somos espíritos imortais. Nada do mundo físico, por melhor que seja, por maior que seja a aparência da felicidade, do mundo material, nós não vamos levar nada. Mas vamos levar a solidariedade, o afeto, o carinho, o acolhimento. Nós vamos levar as amizades sinceras e verdadeiras. Aquelas que estão apenas pautadas nos interesses materiais, elas vão se dissipar antes do caixão descer ao túmulo. Como Ferdinand diz no Evangelho segundo o Espiritismo, narrado por Allan Kardec, que quando ele desencarnou, nenhuma lágrima sincera, deve ser uma coisa muito triste. O espírito está lá desencarnando, uma prece sincera ninguém fez. Isso eram aquelas relações que eram pautadas apenas nos interesses das coisas materiais. Olha a importância, na hora de desencarnar, alguém lembrar sinceramente, verdadeiramente, fulano desencarnou, fulano era um amigo, fulano era um irmão, fulano nós temos gratidão por isso, por aquilo outro. Faz diferença? Faz toda a diferença. Então Jesus vem falar através do Espírito de Verdade. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Qual é o remédio? Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Agora, não é somente os débeis, os sofredores, os enfermos que estão nos hospitais, que estão nos leitos. Esse é um tipo de enfermidade. Também nós estamos falando das enfermidades morais, daqueles que são causadores de dor, de sofrimento, daqueles que ao invés de servir, procuram apenas serem servidos. Então o Espírito da Verdade, reforçando a mensagem de Jesus,
Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e estáis carregados e sereis aliviados e consolados. Agora, não procure acular, alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-los. Nós vamos reafirmar a nossa confiança em Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é verdade, Jesus é vida e abundância. Jesus é o governador do planeta, é nele que nós precisamos nos momentos difíceis da vida, é nele que nós temos que segurar nossas mãos. Porque Jesus disse, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Seja lá qual for a dor, seja a dor física, seja a dor moral, seja o problema financeiro, seja o problema afetivo, qualquer que seja o problema, vamos conversar com Cristo. Vamos evocar a presença de Jesus, para que o nosso fardo ele possa ser de fato leve. E o jugo, a análise das coisas, nós possamos nos manter retos, confiantes em Jesus. Ajuda-te e o céu te ajudará. O mundo é impotente para dar solução dos problemas. Deus dirige os vossos corações, um apelo supremo através do Espiritismo. É um privilégio para nós sermos espíritas e estarmos nesta casa e estarmos nas muitas casas que são espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, sendo um farol cuja luz que deve se irradiar é a luz do esclarecimento, da orientação e da presença de Jesus. Então o Espírito da Verdade, reafirmando a mensagem de Jesus ainda em 1861, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. É um convite de mudança de atitude, de postura. Vencer a impiedade, a mentira, o erro, conforme a questão 913 do Livro dos Espíritos, vencer toda a causa de todo sofrimento. E toda a causa de todo sofrimento é o orgulho e o egoísmo, que tem como consequência a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Então o Espírito da Verdade diz, amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. E evocai do fundo do coração, então, ele, o Cristo, os Espíritos benfeitores, os anjos guardiões, os bons Espíritos, os Espíritos familiares, os Espíritos amigos, nós estamos falando de Espíritos bons. Então ele vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. E quando nós evocamos a presença do Cristo, o Cristo se faz presente. É aí que a dor se torna menos tensa. É aí que o fardo se torna menos pesado. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que suplicam. Esse alívio só pode vir quando nós suplicamos. Nós te evocamos, Jesus, desta noite. Nós te evocamos para o trabalho da noite para que tu possa nos auxiliar o entendimento do Evangelho, aliviar nossas dores, nossas angústias, nossas tristezas, nossas decepções, nos fortalecer diante das fraquezas que o mundo nos impõe cheio de violência. E por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. Cada um faz sua reflexão de um momento, de algum instante, de alguma experiência, em que nós precisamos aprender a ajoelhar, chorar, clamar, confiar no Cristo e esperar a solução. Porque não existe mal que não tenha solução. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerra um profundo ensinamento. O devotamento, a crença, a abnegação, o coração bom, são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. Praticar o bem, praticar a caridade, ser solidário, procurar estender as mãos àqueles que nos aparecem na vida. Se eu não posso dar a coisa material, o que me impede de pensar positivo, de orar, de fazer uma prece? O que me impede de pedir ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia de fulano, de Beltrano, ao invés de ficar só na crítica? Então, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E para concluir o nosso trabalho desta noite, vamos lembrar, como exemplo, a grande alma chamada Chico Xavier. Chico Xavier, como diferente do modismo dos pets dos dias atuais,
Chico Xavier gostava de animais. E ele gostava de um cachorro. Esse cachorro é sempre citado, inclusive em algumas obras de Chico Xavier. Esse animal adoeceu e o vizinho, que gostava muito de Chico Xavier, para não ver Chico se desgastar com o sofrimento do cachorro, resolveu pegar e praticar eutanásia com o cachorro. E o cachorro então foi morto. Chico, quando chegou, tomou conhecimento da morte do cachorro, ficou muito triste, ficou angustiado, como todo mundo que tem afeto aos seus pets. Então, Chico começou a guardar uma mágoa. E um tempo recente, o Espírito Emmanuel apareceu para Chico. Chico, eu estou vendo que você está muito magoado com a morte do cachorro. Você já descobriu quem foi? Chico disse. Descobriu que foi o vizinho. Então, Chico, precisamos resolver essa coisa dessa mágoa, porque esta sua mágoa está comprometendo o seu desempenho mediúnico nos trabalhos. E agora, perguntou Chico, o que é que eu vou fazer? Bem, Chico, agora você vai fazer o seguinte, você vai lá conversar com o vizinho, o vizinho que matou o cachorro, e procure saber do vizinho qual é o presente que o vizinho gostaria de receber. Aí Chico disse, mas você está brincando comigo. Disse, não, Chico, não estou brincando com você não. Isso aí é a orientação do Cristo. Você vai lá agora na casa do vizinho, procure saber dele o que é que ele gostaria de ganhar. E tem que ser um presente caro, Chico. Chico, então, obediência à lei. Foi à casa do vizinho e descobriu que o vizinho gostaria de ganhar um presente. E o vizinho descobriu que gostaria de ganhar uma máquina de costura cara. Os objetos industriais são baratos hoje. Mas se a gente recuar aí 50, 60 anos atrás, esses objetos industriais eles eram caríssimos, porque a indústria não conseguia atender com a mesma performance de hoje. Então, Chico Xavier vai, compra a máquina de costura caríssima e entrega como presente, com sinceridade, para o vizinho. Quando o vizinho recebe aquele presente, ele fica tão feliz que ele retribui o presente de Chico Xavier com um abraço. Do vizinho sai uma resta de luz, uma chama de luz, e que essa chama de luz envolve Chico Xavier. Aquela energia de gratidão dissipa a mágoa que estava afetando, inclusive, a saúde de Chico Xavier. Compreenderam o recado? Diante do mal, vamos fazer o bem. Chico Xavier ouviu a orientação da espiritualidade, da lei, da prática do bem, da prática da caridade. Ele, que no primeiro momento ficou magoado com a morte do animal, depois ele recebe daquele vizinho uma expressão de gratidão. E aquela energia benfazeja faz no campo cardíaco, do plexo cardíaco de Chico Xavier, um envolvimento de energias positivas, e Chico Xavier volta ao seu ponto de equilíbrio que ele tinha perdido antes por conta da mágoa. Olha aí, a falta de caridade. Perdão também é caridade. Amor também é caridade. E caridade sincera e verdadeira também é caridade. Então, vinde a mim a mensagem desta noite, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, é o conhecimento da lei, e aprendei comigo que sou brando e humilde, porque Jesus é bom, é um espírito cuidador, é um espírito que Deus confiou o planeta Terra a esses 8,5 bilhões de almas que estão aqui encarnadas, mais alguns outros bilhões que estão na psicosfera, e ele vai dar conta, disse Jesus, cada alma que o Pai me confiou, eu darei conta. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve é o meu fardo. Muita paz aos nossos irmãos, muita paz aos nossos irmãos confrades que estarão conosco mais tarde, amanhã, outros dias na internet, através dos canais que nós estamos divulgando nossos trabalhos, orando a Jesus que mais uma vez envolva-nos e ajude cada um de nós que aqui estamos na sede própria da nossa casa, no Centro Espírita Pena Branca, em Vitória da Conquista, na Bahia, para que nesta noite, mais uma vez, envolvidos com sentimentos mais sinceros, nós sejamos instrumentos do Senhor para a prática do bem. A todos aqueles que se conectaram conosco, nossa gratidão, nosso carinho por estar conosco nessa construção de um mundo melhor. Saúde e paz. Paz
é o nosso bem maior. E saúde é nós estarmos com a nossa consciência conectada com as forças operosas sempre do bem. Muito obrigado a todos.